Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, Vitória, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Boa Prazer noite. dar essa aula aqui hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre a epitelização da interface, tá? Vamos lá. Então, a epitelização da interface, que é uma complicação, né, referente ao LASIK, ela vai acontecer entre 0,2% e 0,4% dos casos, ou seja, ela é bem rara, né, em menos de 3% dos casos, segundo a Academia Americana 2021, e ela acontece, na sua grande maioria das vezes, quando a gente tem que fazer reoperações, ou a gente enfrenta dificuldades técnicas intraoperatórias durante a confecção do flap, né? E em casos também que a gente pode precisar de manusear esse flap, seja uma reabordagem, e obviamente a gente vai ter que mexer ali no leito. Então, e aí é onde que essas complicações podem chegar até 20%, tá? A acuidade visual costuma manter-se, né? E ela pode também gerar uma baixa acuidade visual, dependendo até onde atingir no eixo a epitelização, né? Então, ela é secundária à inserção de células epiteliais na interface e vai ser durante a passagem do microcerátomo, pode acontecer durante a irrigação do leito estromal, durante a manobra de reposicionamento do disco ou do flap, a gente acaba movimentando células ali, obviamente, às vezes sem ser, né, nem a olho nu, a gente não percebe, mas a gente mexe toda vez que a gente está manuseando o flap, por isso a importância de manusear o mínimo possível. E a teoria celular disso é aquela perda de inibição para a migração epitelial que vai acontecer com a quebra do contato intercelular. Né, essas células epiteliais, ela tem um contato interrompido durante a migração estimulada para restaurar, então, a integridade dessa superfície epitelial, que foi quebrada durante, obviamente, a confecção do flap e depois também ali, quando você vai jogar o laser, né? Os sintomas, eles podem variar de leves ou até mesmo assintomáticos. Às vezes o paciente vai chegar e a gente só vai poder observar pelo exame de lâmpada de fenda, por isso a importância, obviamente, de você fazer um pós-operatório, né, avaliando a córnea, vendo na lâmpada de fenda, isso é fundamental para quem está fazendo a cirurgia. Sintomas moderados, você pode ter uma sensação de corpo estranho, fotofobia, hiperemia conjuntival, às vezes vem acompanhado de dor, irritação. Você vai ter uma piora de glare, o paciente pode queixar ali falando que está vendo algumas coisas estranhas, enfim. Halos e perda da melhor acuidade visual corrigida no pós-operatório, às vezes tardio, né? Pode vir acompanhado de uma piora do olho seco, e sintomas graves seria o que a gente consideraria perda da linha de visão, dor intensa e sintomas relacionados à necrose do estômago, que aí você vai perder o flap, né? Realmente. Pela classificação, né, do CBO, a gente vai poder classificar de maneira simples, de forma benigna, difusa ou limitada, né, que é uma epitelização limitada a 2 milímetros da borda do disco, e a forma agressiva, que a gente vai ter ninhos de células, pequenas ilhas no formato de pérolas, folhas, colônias, filamentos ou cistos sem nenhuma demarcação, e que depois vão tornar-se mais esbranquiçadas e podem fundir-se até mesmo depois partir para uma necrose. Temos a classificação de Probst-Machar, que é a mais utilizada, mais completa, vamos dizer assim. Grau 1 é um crescimento fino, né, que vai compreender de 1 a 2 células de espessura, vai estar limitado a 2 milímetros da borda do flap, normalmente transparente, difícil de ser detectado, às vezes a gente passa até despercebido. Não há alteração associada do flap, é não progressivo, linha branca bem delimitada ao longo do avanço da borda. Nesse caso, a gente não precisa estar fazendo nenhuma abordagem, apenas acompanhar esse paciente. Obviamente, você tem que fazer um acompanhamento do caso. O grau 2, crescimento mais espesso, um agrupamento de células discreto, mais evidente, com no mínimo 2 milímetros da borda do flap, com células translucentes individuais, facilmente visível na lâmpada de fenda. Não há linha de demarcação ao longo do avanço, ainda não há erosão ou melt na borda do flap, geralmente progressivo. O tratamento pode ser realizado em 2 a 3 semanas. Você pode esperar, então, para ver se vai ver alguma regressão. Você tem um tempo ali até você organizar e agir. Então, aqui a gente está vendo, a gente consegue ver, ó, a linha. Aqui está 2 milímetros, você vê que é uma linha bem demarcada, né, do flap, então, grau 1. Só que, na verdade, apesar de bem demarcado, né, de certa forma transparente, a gente vai ver aqui que eles consideram mais esbranquiçado, mas você vê que está bem próximo ali da borda do flap, longe do eixo visual.
Aqui a gente tem uma imagem de grau 2, aqui você já vê uma confluência dessas células, elas já começam, né, ultrapassam esses 2 milímetros da borda do flap, já é realmente um perfil mais difuso, mas ainda fora do eixo. O grau 3 a 4 é um crescimento pronunciado, com células mais espessas, vai, obviamente, atingir mais que 2 milímetros da borda do flap, com áreas de opacidade facilmente visíveis na lâmpada de fenda, áreas, às vezes, geográficas, esbranquiçadas de células epiteliais, necróticas e sem linha de demarcação, ou seja, elas estão avançando. A progressão resulta em grandes áreas de melting no flap, resultantes da liberação de colagenase das células epiteliais necróticas. Vai haver um raise confluente que vai se desenvolver na periferia da borda do flap, e levantando essas áreas, deixando o leito estromal subjacente exposto em contato com a superfície epitelial, né? É um tratamento urgente e necessário, com segmento próximo para evitar recorrências. É mais comum em bordas de flap alterados e o melt do tecido estromal, capaz de resultar numa indução de astigmatismo irregular. Obviamente, você vai ter uma alteração do perfil corneano e aí a acuidade visual realmente vai ser prejudicada. Aqui tem um exemplo, peguei essa foto aqui da Colômbia, do Departamento de Oftalmologia, tem disponível online, então, bastante, você vê essa confluência toda que já está entrando no melt, já tem uma área de necrose, né, quase com uma placa necrótica mesmo, formando aqui essas células, então aqui já, obviamente, você tem que entrar para tratar. Se deixar, muitas vezes você vai ter que amputar esse flap, né, aí já realmente, às vezes não tem jeito, ou tirar aquele pedaço, mas normalmente amputar, né, numa situação mais agressiva. Aqui é somente mostrando de novo a classificação, um pouquinho a classificação original, tá? Tem na Academia Americana, eles disponibilizam, tá? A questão dos 2 milímetros da borda do flap, eu acho que é o principal, e obviamente o aspecto dessas células, acho que é o que mais tem que nortear, né? Está longe dos 2 milímetros, está perto, estão confluentes e está ficando uma opacidade maior dessas células. Então, a gente tem que ficar atento ali realmente ao padrão que a gente está observando. Esses aglomerados na interface a gente vai observar na topografia, tá? Então, eles podem ser vistos, a gente faz uma topografia, muitas vezes acaba tendo áreas ali de irregularidade e que se você vai pegar o exame físico do paciente na lâmpada de fenda, você vai ver que aonde estava aquele padrão de alteração pode ser essas células, né? Muito importante. O que ela pode levar de complicação? Astigmatismo regular ou irregular, resultando na diminuição da visão, necrose do disco ou até mesmo do leito estromal, fístulas epiteliais próximas à borda do disco. Como o tratamento, vamos só relembrar um pouquinho, então a forma limitada benigna não requer tratamento, né? Se limitada pode ser progressiva ou não progressiva. Ceratectomia, ela pode ser manual, merocel, espátula ou fórceps delicado. Podemos fazer uma ceratectometria fototerapêutica com excimer laser com PTK. Suturas na borda do flap para corrigir irregularidades e aproximar a interface do flap e o estroma. A gente tem pessoas que ainda já relataram na literatura o uso de cola biológica na borda do flap, uso de álcool absoluto na interface do flap para tratar vestígios de tecido epitelial na interface e que exige muita atenção do cirurgião e ainda mesmo IAG laser. Aqui tem um artigo, né, recente, a gente chegou até, já discutimos anteriormente esse tópico do usando o IAG laser, que teve resultado bastante interessante. Normalmente se usa 1064 nanômetros com 0,6 milijoules de frequência, tá? De intensidade, perdão. Você pode fazer, são vários pontos, na verdade você vai pegar a área que está com aquele crescimento epitelial e vai mirar nela toda, então você pode chegar ali a fazer até 70 spots, que nesse caso aqui foram 65 disparos. E na foto D, depois de 1 ano, mais ou menos 15 meses, na verdade, após a aplicação do IAG. Você tem uma melhora da acuidade visual importante, gerou um haze residual, mas bem, vamos falar assim, bem menor do que, obviamente, o que você teria ali, talvez não tivesse aplicado o laser. Então, você tem bons resultados com IAG laser em casos refratários, né, que você às vezes levantou, lavou, ou às vezes você pode tentar agora em casos de um crescimento epitelial difuso, como até primeira opção, né. Para a gente prevenir, o que a gente deveria, então, estar atento? Cuidados extras com o paciente, né, como reabordagem de flap, distrofia da membrana basal, então ter o cuidado se vai reabordar
manter aquele flap, manusear o mínimo possível, realmente você destacar o flap, fazer o tratamento com laser, mas não ficar mexendo demais, tomar um cuidado na hora de reposicionar esse flap para ficar bem na região onde deveria estar, né? Fazer a marcação ali com as urgências de maneira efetiva. Trauma do flap com deiscência, né? Atenção, você deve acompanhar esses casos. Utilização mínima de anestésico tópico, utilizar sempre lâminas novas e técnica cirúrgica adequada, né? Microperfurações podem estimular o aparecimento de crescimento epitelial. Evitar zonas de transição grandes e leitos estromais pequenos e proteger a área do pedículo quando necessário. Essas são as minhas referências bibliográficas. Perfeito, Vitória. Muito bom. Reinaldo, você quer fazer os comentários adicionais aí, por favor? Vitória, perfeita a sua aula, viu? Objetiva, dentro do tema que foi dado, né? Agora é o seguinte, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de discutir com vocês. Eu já falei com vocês que de 97, 98 até 2010, 2012, 15 mais ou menos, eu fazia 100% LASIK. Então, eu tenho muitos casos de complicação de crescimento epitelial da interface, pacientes meus mesmo, não é pacientes que ninguém me mandou. São pacientes que eu operei e que tiveram crescimento epitelial com tratamento primário, ou seja, não teve manipulação do flap, não teve reoperação, não teve levantamento de flap e teve crescimento epitelial. Eu já tive muitos casos, que a grande maioria deles, que após uma manipulação do flap, que assim, quando você levanta o flap para reaplicar laser, seja imediatamente ou seja tardiamente, para alguma metropia que apareceu, e esses são os casos onde mais a gente tem a complicação de crescimento epitelial. Eu diria que talvez uns 3%, ou talvez até menos, 0,5% de casos, a gente tenha um crescimento epitelial. Essa primeira estatística aí, eu concordo com ele. Quando você tem um tratamento único, é extremamente raro o crescimento epitelial, muito raro. Eu vou mostrar casos para vocês amanhã. Agora, quando você manipula um flap, a incidência é muito grande. Talvez 20%, em torno disso, talvez um pouco menos, porém, devemos lembrar que o crescimento epitelial, quanto mais você levanta o flap, mais risco de crescimento epitelial você tem. Você levanta uma vez para tratar um crescimento epitelial, a incidência de um novo crescimento epitelial após levantar um flap é ainda maior. Então, a gente só deve mexer no flap quando o risco justificar essa intervenção. Então, basicamente, você deve intervir o mínimo possível, porque você pode ter e tem uma recorrência mais aumentada quando você já manipulou o flap. Então, crescimento realmente evidente, quando o crescimento está em direção ao eixo visual, quando você já tem algum comprometimento da acuidade visual ou qualidade visual, quando às vezes a opacidade é paracentral, e também quando você começa a perceber que você está gerando um astigmatismo, e nesse caso são astigmatismos irregulares. Então, aí nesses casos você não tem que esperar. Ou então, quando você percebe na topografia que está tendo perda de substância, ou seja, está tendo uma necrose, o caso de grau 4, quando você tem ali um melting. Isso aí deve ser também um tratamento de urgência, tratar o mais rápido possível. Então, eu vou mostrar para vocês casos onde teve crescimento primário, quer dizer, não foi após uma reoperação. Vou mostrar casos de reoperação, onde eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 reoperações, mostrando como que é desafiador. Você limpa e depois de um tempo cresce novamente. Então, se você tem, mesmo que tenha aquelas ilhas fora da área de 2 milímetros, se estiver estável, não mexa. Se não estiver trazendo sintoma, nem estiver trazendo baixa de visão,
não mexa, porque o risco de uma recidiva, ele é real quando a gente manipula. E uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente faz LASIK é manipular o mínimo possível. Não ficar muito tempo ali mexendo com o flap. Limpou a interface, lavou e irrigou, reposiciona o flap, que você vai ter menos riscos de recidiva. Algumas técnicas podem ser lançadas, a gente pode lançar a mão de algumas técnicas quando a gente tem muitas recidivas. A mais utilizada é você tirar o epitélio da borda do flap, porque ele começa a invaginar no flap e volta a ter recidiva. Então, seria você tirar um anel de epitélio em torno do flap para que você não tenha essa invaginação do epitélio. Cola, eu nunca usei. Para tratamento, nunca usei IAG, nunca usei PTK. Eu uso amitomicina C durante 30 segundos. É o meu tratamento de eleição para evitar a recidiva. No mais, lembrar que é uma complicação que só vai ter quem acompanhar o paciente de forma permanente. Porque, geralmente, ele acontece nos primeiros meses, mas pode ser tardio também. Então, se você não acompanha o paciente, é daquele médico que operou, eu não tenho mais interesse nesse paciente, você não vai ter esse tipo de complicação. Ela geralmente é mais tardia. E o paciente, às vezes, só procura quando ele começa a ter uma piora da visão, então já é um tratamento tardio, ou então quando ele começa a visualizar, ou outras pessoas visualizam aquela opacidade. Então, às vezes, aquilo você deve tirar imediatamente, porque aquilo neurotiza o paciente. Você olha para ele e vê uma manchinha branca na córnea e fica todo mundo, o que é isso, o que é isso? Isso neurotiza o paciente. Então, antes que o paciente fique impressionado com aquilo ali, é melhor você tirar para não deixar o paciente estressar né, e ter uma má relação com o paciente. Porque se você não trata ou não dá o diagnóstico, ele vai procurar alguém para tirar essa mancha. Tá bom? Então, era isso aí, gente. Eu acho que, basicamente, você abordou praticamente tudo. Então, eram essas as considerações. Perfeito, Reinaldo. Excelente apresentação da Victoria. E, realmente, pessoal, eu concordo. É um fenômeno, é uma intercorrência extremamente rara. Eu, pessoalmente, pacientes meus, eu nunca tive nenhum caso de epitelização de interface em cirurgia primária. Como o Reinaldo já comentou anteriormente, alguns anos atrás, a gente fazia 100% LASIK. E em cirurgia primária, eu felizmente nunca tive nenhum caso. Se a gente toma a precaução após a aplicação do laser, lavar o flap copiosamente, com o flap aberto, depois fechar o flap e fazer aquela última lavagem com o flap fechado, a chance de alguma célula epitelial se alojar ali na interface realmente é muito pequena. E como o Reinaldo já comentou, quanto menos a gente manipular o flap, melhor. Ou seja, aquele colega que fica lavando demais o flap aberto, que manipula muito o flap, fecha o flap, abre e fecha o flap muitas vezes, a chance dele alojar uma célula epitelial ali na interface realmente é maior. Então, em cirurgia primária, eu nunca tive nenhum caso de epitelização e tive 2 casos de epitelização da interface na periferia em pacientes que eu levantei flap para reaplicar o laser. Felizmente, esses 2 pacientes que eu tive epitelização foram casos bastante discretos, grau 1 e grau 2, em que você observa a célula epitelial na interface, mas longe do centro óptico da córnea. Então, esses pacientes realmente, eles, em nenhuma situação que eu tive perda de acuidade visual e realmente perda de sensibilidade ao contraste relacionada a essa migração epitelial. Agora, é necessário que a gente acompanhe esses pacientes ao longo do tempo, porque as células epiteliais elas começam na periferia e, eventualmente, elas podem caminhar para a área pupilar e, realmente, se você tiver célula migrando em direção à área pupilar, realmente nós temos que levantar esse flap e remover aquelas células epiteliais. Existem várias técnicas descritas aí, como a Vitória já comentou, a gente pode usar álcool, pode usar mitomicina C, pode simplesmente realizar um debridamento mecânico e a remoção das células epiteliais.
mas a minha experiência realmente é pequena, porque eu nunca é uma complicação nas minhas mãos extremamente rara. Lembrando também, pessoal, que hoje em dia a nossa tendência, se você precisar reaplicar o laser em um paciente que fez uma cirurgia primária, um flap de LASIK, a nossa tendência hoje em dia é fazer um tratamento transepitelial, que no caso aí seria o Streamlight, com mitomicina C, ou seja, hoje em dia a gente evita o máximo possível levantar o flap justamente porque a epitelização da interface é o preço que a gente paga toda vez que a gente levanta um flap. A chance, mesmo tomando todos esses cuidados que a Vitória comentou e que o Reinaldo comentou, eventualmente nós podemos ter lá uma semeadura de células epiteliais na periferia da córnea e, eventualmente, a gente tem que intervir. Ok? Eu gostaria de ouvir os comentários agora do Dr. Cláudio Cury. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Eu acho que os comentários, assim, do doutor Reinaldo, do doutor Arnaldo, que tem muito mais experiência, já foram suficientes. Eu não teria nada a acrescentar, não. Inclusive, temos que dar uma sequência no caso de hoje, né, doutor Reinaldo? Que foi também uma rebordagem para ver se a gente não cai na estatística. Hoje nós tivemos, o Cláudio está lembrando, nós tivemos o caso de uma paciente que operou há 10 anos, depois, com 5 anos, ela foi reoperada, e ela foi reoperada pela 3ª vez hoje. E a gente sempre tem que analisar muito o perfil do paciente para a gente ver se a gente vai levantar o flap ou se a gente vai fazer um PRK. Quando que eu faço um PRK? Eu faço um PRK quando teve uma ablação inicial de alta profundidade, quer dizer, grande profundidade, o paciente tinha uma alta metropia, quando o paciente ficou um residual do leito muito próximo do limite, então eu prefiro, nesse caso, fazer um PRK, sem dúvida. E, de preferência, o trans-PRK, como o Arnaldo falou. Agora, se é um paciente que tem um flap espesso e você vai tirar um grau pequeno, são pacientes que a questão do sol é um fator complicador, então eu prefiro levantar o flap mesmo sabendo dos riscos de um crescimento epitelial. Por isso mesmo, eu manipulo muito pouco os flaps e, ao longo do tempo, eu comecei a ter muito menos crescimento epitelial. Talvez eu ficasse levantando e reposicionando, levando longe de fenda e achava que não estava muito bom, e reposicionava e levantava. Então, hoje eu procuro manipular o mínimo possível o flap e realmente, com menor manipulação, a gente tem uma incidência bem menor de crescimento epitelial. O caso dessa paciente era uma paciente que eu não vou ter condições de fazer um pós-operatório como eu gostaria, porque ela vai voltar, ela vai viajar, então eu vou vê-la só 2 vezes após a cirurgia. Eu a vi hoje, ela já melhorou a visão, está com a interface limpinha, a gente não tem crescimento epitelial imediato, mas não tem estrias, está coaptado o flap, então, quer dizer, a chance de um crescimento é menor, tá? Agora, aproveitando aqui aqui a presença de todos, hoje eu tive um caso, foi o último caso que eu atendi, foi uma das complicações mais graves de anel que eu já vi. Amanhã eu mostro o caso. Apesar da manhã a gente falar de crescimento epitelial, é um caso tão emblemático que eu acho que eu vou dar só... como nós vamos falar de complicações de anel, eu vou só mostrar a foto, para vocês verem que coisa inusitada até que aconteceu. Tá? Agora, eu gostaria que todo mundo perguntasse, tirasse dúvidas, para a gente poder, para a Vitória responder e a gente poder discutir com maior profundidade aí. Com a palavra aí, Exato. Todos. Vamos lá. Eu queria só fazer mais uma observação sobre aquele primeiro slide que ela estava mostrando, sobre a estatística, né? A estatística vai de 0,2% até 3%. De 0,4% para 3% são 750%
de variação. Alguma, só para a gente pensar no que a gente está lendo, né? Se o CBO está antigo, se a Associação Americana está exagerada, ou se a gente subnotifica, ou alguma coisa está errada nessa estatística. Isso é só um detalhe, mas quando a gente for ler artigo, ficar bem atento, a gente tem que ser bem crítico. Perfeito, Cláudio, Tem perfeito. uma aula do Wallace Chamon que é sobre como ler artigo. Eu não sei se isso está no YouTube ou não, mas se tiver, gente, procura. É fenomenal. Como ler artigos científicos. Lembrando aqui, Cláudio, que essa estatística, essa de 0,2 a 0,4 do CBO e menos de 3% da academia, eu diria o seguinte, que para tratamento primário, eu acho que essa 0,2, 0,4, ela está de bom tamanho. Eu não acredito que chegue a 3%, ou um pouco menos de 3%, em casos primários. Eu acho que está aí perto de zero alguma coisa. Então, essa estatística do CBO está mais, para mim, está mais dentro da realidade. Agora, a reoperação, eu também acho que 20% é nem muito, viu? Eu não vejo isso tudo, não. Eu acredito que, sei lá, talvez uns 10% ou 5%, alguma coisa assim. Porque quando você tem casos muito mais frequentes após a operação, mas também não são assim, poxa, 20% a cada 5 você tem um. Não é assim também, né? Então, talvez é que eles estejam considerando também aqueles casos que você nem consegue ver na lâmpada de fenda, que eles chamam de grau 1. São, às vezes, uma poeirinha ali, ele considera aquilo como crescimento. O crescimento, realmente, é aquele que a gente visualiza, tem aquelas imagens de como se fosse uma dendritos, ou então aquelas ilhas de células. Isso aí, realmente, é raro, não é comum na reoperação, assim, a ponto de chegar a 20%. Não é raro, mas também não é 20%, é uma coisa, alguma coisa em torno de 5%, ou talvez até menos um pouco. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Vitória? Algum comentário? A hora é agora. Só completando esse negócio da estatística, até peguei um resumo meu aqui do ano passado, que estava sendo para o CBO. Lá tinha notado que variava de 0,2% a 1%, e em reoperações que entre 2% e 3%. Então, aí sim. Aí foi a forma de interpretar aí na academia americana, né? Uhum. Foi o que eu falei, foi estar bem em cima daquilo que eu falei, que é a minha percepção, é isso mesmo. 0 alguma coisa em casos primários, e em torno aí de 0,5%, alguma coisa, 1%, alguma coisa assim, 2%, mas 20% acho que é meio muito. Exato. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Até porque, viu, gente, uma técnica, que seria o caso do levantamento do flap, que tem 20% de complicações, isso pode ser considerado uma prática. Quer dizer, você tem 20% de ter uma complicação, então esse não deve ser o caminho que você deve tomar. Independentemente da estatística, Reinaldo, hoje em dia a nossa tendência realmente, no caso de uma reaplicação de laser em cirurgia primária, realmente é o tratamento transepitelial. Se a gente não tivesse acesso ao tratamento transepitelial, até a gente poderia dizer que seria válido levantar o flap. Mas realmente é muito mais seguro para o paciente e a incidência de uma intercorrência ou complicação é muito menor com o tratamento transepitelial, exceto quando o paciente tem alguma contraindicação por ocupação, paciente que realmente vai ter que se expor à radiação ultravioleta precocemente. Então, realmente, o mais sensato nesse caso é levantar o flap e reaplicar o laser e manipular o mínimo possível. Mas em paciente que não tem esse risco de Reis, ou seja, aquele paciente que não trabalha, não é uma atividade que realmente tem que ser exercida ao ar livre, o mais sensato realmente é um tratamento streamlined. Ok? Mais algum comentário? O doutor Lucas Pires está online? Acho que não, né? Deixa eu perguntar outra coisa. Geralmente é mais tardio, né? Mas mais tardio quanto, assim, mais ou menos, que começa a ter? Alguns meses após o levantamento do flap. Geralmente não é precoce, não é antes de 30 dias. É depois, alguns meses depois
Gente, vamos aproveitar. Quantas horas? São 7 horas agora. A reunião está indo muito rápido. Enquanto vocês vão fazendo perguntas para a Vitória, eu vou mostrar para vocês aqui só o slide desse caso, que é um caso de hoje, no finalzinho da tarde. Foi hoje um paciente que eu atendi. Vão fazendo as perguntas aí e eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Você já fechou sua apresentação, Vitória? Não, mas eu posso compartilhar de novo. Não, Tô não, eu aberta só aqui. queria... Não, é porque Fechei. Fechou? Então tá. Fechei. Então... Eu vou fazer uma sugestão enquanto o doutor Reinaldo mostra ali. Quando vocês forem preparar as apresentações, isso a gente não é a primeira vez que a gente vai falar. Eu talvez seja a primeira vez. Vamos falar mais pausado, vamos correr menos, não vamos só ler os slides, vamos rechear de mais imagens. À medida que você faz uma classificação, tabela é difícil de guardar. Desenho, figura, imagem é mais fácil. A nossa memória é mais visual, em primeiro lugar. Então, a título de sugestão, façam uma apresentação mais animada, hoje em dia tem vários recursos, vocês, os jovens, aí são feras nesse negócio, façam como se vocês fossem concorrer num festival de apresentações da cirurgia refrativa, para já treinar para congresso, para apresentação, simpósio. Né? Boa sugestão, Cláudio, excelente. A gente está a tempo de digerindo a informação, não é isso? Vocês estão vendo aí os slides aí? Na reunião que tem segunda-feira no Dr. Fernando Trindade, o pessoal leva as apresentações que eles por acaso vão fazer em congresso para serem sabatinados de propósito, porque a turma que está lá é toda ganhadora de prêmio. Então, a apresentação sai de lá muito melhor. É bem legal essas sessões. A pessoa sofre, mas é bem interessante. Com certeza. Gente, vocês estão vendo essas imagens aí? Sim. Estão vendo? Sim. Então, olha isso aqui, gente. Isso aqui apareceu hoje, agora, no final de tarde. Vocês estão vendo aí? Vocês já estão imaginando o que aconteceu? Perfurou, mas teve que suturar a córnea aqui, tá? Então, a gente vê que tem aqui um túnel do anel, a gente vê uma sutura, inclusive, é uma sutura inadequada, né? Você vê que a sutura está exposta e para o paciente não sofrer foi colocada uma lente de contato. Deixa eu contar essa historinha para vocês aqui, ó. Dia 14 de junho, portadora de ceratocone, anel há 10 anos, recentemente teve uma infecção e foi retirado o anel pelo mesmo cirurgião que implantou. Na retirada do anel, teve uma perfuração. Aí ela procurou uma segunda opinião e esse segundo oftalmologista fez outra cirurgia para sutura. Fez a sutura. Aí depois ela procurou um terceiro oftalmologista que fez mais uma sutura. Eu não sei se essa sutura mal feita aqui foi do primeiro ou do segundo. Mas se foi do segundo, ele tinha que ter tirado essa primeira aqui, porque ela está exposta. Isso aqui vai dar infecção, é só questão de tempo. Após essas intervenções, observe aqui o cristalino dessa paciente de 34 anos. Vocês veem que teve um toque, né, no cristalino. Aqui eu tirei uma foto para mostrar para ela o olho que teve essa intercorrência, essa complicação e o outro olho. Então, ela tem um túnel do anel que foi explantado, uma catarata subcapsular e não tem reação de câmara. Então, eu queria perguntar para vocês, o que vocês fariam com esse caso? Eu vou dar algumas opções. Só observar que a câmara está formada, não tem reação de câmara. Segunda, tirar esse ponto que está exposto e dar outro ponto se tiver saído. Terceira opção seria colocar um novo anel. Quarta opção, já que ela tem catarata, não implantar um novo anel e ver a possibilidade, de acordo com a topografia, de colocar uma lente tórica.
E, no caso, uma paciente de 34 anos, seria uma lente tórica monofocal ou multifocal? Ou nenhuma dessas condutas? Volta a O que vocês imagem para a acham? gente, doutor Reinaldo, pode ser? Claro. Deixa eu ver, cadê a imagem aqui? Opa, peraí. Está aqui, estão as imagens aqui, ó. Ok? Eu acho que tem que tirar a sutura de todo jeito aí. Se tiver saída, dá outra sutura depois. Correto. Alguém mais tem alguma... não foi a minha conduta, tá? Eu acho que dependendo, se tirar a sutura e tiver um pouquinho de saída, você coloca só lente de contato terapêutica, espera ver se fecha. Entendi. E depois ver a catarata. Porque eu Aham. acho que não vale a pena colocar um anel com essa catarata desse jeito. Eu acho que já faria a cirurgia de catarata com a monofocal mesmo, por conta do cone, né? Certo. Mais alguma... Não foi minha conduta também, não. Agora tem que avaliar o seguinte, por que que foi indicado esse anel, né? Então só a cirurgia de catarata, mesmo a correção ali, tem que ver se está evoluindo ou não, né? Mas esse ponto realmente tem que mexer, não dá para ficar exposto desse jeito. E eu acho que a acuidade visual dela estava quanto? Aí já prepararia Não, para... a acuidade visual dela é conta dedos, porque com a catarata Dessa, atingindo, olha como é que a tá catarata atinge toda a área totalmente. central. Não tem jeito. Não, A catarata não deixaria de fazer, não. Mas não foi minha conduta também, não. E tem que Alguém ver se ela tem vai querer outro? ficar com você mesmo ou se ela vai querer voltar pro médico dela, né? Como é que é? Tem que ver se ela vai optar por trocar de médico ou voltar pro médico anterior dela. Perfeitamente. Gente, essa paciente está na 4ª opinião. Ela operou com um, fez uma sutura com o segundo, fez outra sutura com o terceiro e me procurou. Então, qual que foi minha conduta? Orientada para a remoção imediata da sutura exposta e fazer nova sutura em caso de Seidel. E considerando que veio para uma... Não foi a 2ª opinião, foi para uma 4ª opinião, eu coloquei para ela o seguinte, ó, você tem que tirar esse ponto o mais rápido possível, você troca uma ideia com o seu cirurgião, com a pessoa que está te acompanhando, para que ele possa te providenciar isso aí. Agora, esse ponto tem que ser retirado. Se a paciente vem para a opinião, gente, eu não vou assumir o caso. Se o paciente vem me procurando para resolver o caso, eu vou resolver o caso. No caso, seria, primeiro, tirar esse ponto. E, se for o caso, dar uma segunda sutura. Depois, aguardar essa topografia normalizar. Porque depois que tira o anel, leva um tempo para essa córnea voltar. Então, eu faria uma topografia, talvez, de 2 em 2 meses, para aguardar a estabilização dessa córnea. E aí eu veria qual que é o grau desse ceratocone, se é possível colocar uma lente tórica. Se a córnea não for muito irregular, às vezes uma lente tórica funciona muito bem, mas jamais uma lente multifocal, apesar de uma paciente jovem. Entendeu? Então, essa seria a minha consideração. Não falei nada disso com a paciente, porque ela não me procurou para resolver o problema. Ela me procurou porque ela estava insegura. E eu falei com ela, não, a conduta correta é essa mesmo, já foi suturado, o olho está fechadinho, apenas um ponto ali, ele girou e a perninha dele ficou para fora. Olha aqui esse ponto aqui, tá vendo? Ele não está espetando o olho dela, a pálpebra, porque ele está debaixo de uma lente terapêutica. Você não vai poder ficar com essa lente terapêutica até essa cicatriz da córnea. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando o paciente nos procura para assumir o caso, para tratar, ou quando o paciente simplesmente quer uma segunda opinião. Eu não vou interferir na conduta de um colega que já está acompanhando o paciente. Isso aí não acho que seja uma coisa correta. Então, é um caso que apareceu hoje. Olha aqui como é que está esse ponto mal dado aqui. O outro está bonitinho, olha aqui para vocês verem. E provar... Agora, é surpreendente. Você tem ideia por que houve essa perfuração, gente? Alguém podia me explicar qual foi a razão dessa perfuração? Foi um anel manual? Há 10 anos, com certeza, né? Na hora de tunelizar. Mas o problema não foi a Não técnica foi na hora de de inserção. tunelizar, foi na Foi hora de depois, retirar. né, tirar. Ela ficou bem durante 10 anos. Parece, pela história,
parece que o anel migrou. Eu achei essa história meio mal contada, porque um anel migrar depois de 10 anos é pouco provável. Agora, por que teve essa perfuração? Veja bem, gente, um anel depois de 10 anos, você já cicatrizou também a incisão. Você não vai achar essa incisão mais. Então, provavelmente, o médico fez uma nova incisão com um bisturi, ou o bisturi estava mal calibrado, ou o médico não mediu a paquimetria no local que ele ia fazer a incisão. Você tem que marcar, e você tem os marcadores, como aqueles marcadores que a gente usava para RK ou para TK. Você marca onde você vai fazer a incisão, mede, faz a paquimetria ultrassônica ali, perioperatória, e aí você vai colocar em torno de 75%, 80% daquela paquimetria, e você, então, com a incisão aberta, você vai fazer a incisão bem na ponta do anel, para que fique mais fácil você pescar o anel ali e tirá-lo. Mas certamente houve ou não houve uma medida da paquimetria, ou então o paquímetro devia estar desregulado, qualquer coisa assim, e houve essa perfuração. Essa perfuração foi iatrogênica. Ok? Doutor Reinaldo, Oi? eu fiquei pensando numa outra situação de incisão, no sentido do anel e não contra o anel, não fazer a incisão do mesmo jeito que a gente faz quando vai implantar o anel. Se você faz o anel está aqui, você fizer a incisão assim, em cima dele, bem na bordinha. Só um minutinho, deixa eu abrir a tela aqui, porque eu não estou te vendo aqui. Só um minutinho aqui. Ué, aconteceu aqui. Abre o modo galeria aí que o senhor vai me ver. Cadê a galeria aqui? Inclusive, quero que o senhor veja o fundo que está aqui, que eu consegui colocar no computador. Deixa eu parar com... Ah, pronto, agora está. Ok. Então, como é que você explicou aí? Eu não entendi. Fazer a incisão na borda do anel nesse sentido. Logo perto do orifício do anel, ao invés de fazer a incisão como a gente sempre faz, que é assim, não é isso? Para implantar? Sim. Fazer por cima do anel, porque você já está em cima do anel. A córnea já tem uma sutura. Eu não me preocuparia com um astigmatismo, com nada disso. Faria em cima do anel, já em cima do orifício, por ali eu já achava e já puxava. Isso poderia fazer com o seu bisturi. Com o meu não faria. E se você faz uma incisão cortando ali em cima do anel, você vai estragar essa lâmina. É uma lâmina de diamante. Com lâmina comum, lâmina de metal. Uma lâmina 11 mesmo? Ah, uma lâmina 11? Mas você não acha que vai machucar? Entendi. Mas você não acha que vai ser muito traumático? Até uma incisão na forma natural que a gente faz para implantar. Aí você vai fazer uma outra em T? A gente sabe que essas incisões... Não é em T. Não seria em T. Eu não faria duas incisões. A incisão original, provavelmente, nós não vamos achar ou não queremos mexer nela, porque a gente encontrar a mesma profundidade do implante do anel é difícil. Então, eu iria em cima do anel, uma incisão de 0,5 milímetro na região do orifício. O orifício é 0,26, 0,36, eu não me lembro aqui, o tamanho do orifício. Sei. Então, eu já estaria fazendo uma incisão de 0,5 milímetro, logo ali... É isso aqui que você está pensando em fazer? Isso, mas não o T, sem essa outra radial. Não, mas essa já foi feita, está suturada. Ela está lá. Então deixa, não mexeria nela. E ela não tá, ela está numa outra posição. Não é não? Não, pois é. Não, mas olha aqui. É isso aqui. Se você for fazer em cima do anel, próximo ao orifício, você vai ter isso, uma incisão em T. É lógico que você não vai ligar uma com a outra. Mas eu acho que isso vai gerar uma desestabilização ainda maior dessa córnea. Eu acho que pode gerar um astigmatismo aí muito grande, quer dizer, piorar ainda mais a situação dessa córnea. Eu acho que você fazer isso que eu disse que seria o ideal. O senhor perguntou no momento de retirar o anel, não é agora que já tem duas incisões. Certo? Não, agora, pois é, no paciente com uma infecção. Ah, tá. Eu não ia preocupar com astigmatismo, não ia preocupar com isso. Esse é o menor dos problemas. Astigmatismo eu resolvo numa lente de contato depois. Você está falando, então, para fazer a retirada do anel sem ter feito aquela incisão, sem ter feito essa incisão aqui, ó. Sem essa aqui, ó. Sem ter feito essa aqui.
Tá. Mas agora nós temos que considerar, seria uma opção. Agora nós temos que considerar que essa incisão já existe e está, inclusive, suturada. Mas agora não tem mais anel. Já tirou o anel. Não, é. E a gente está achando que Tá a assim, perfuração foi na retirada do anel, por certamente. manipulação. Por Pois é, manipulação. Pois é, mas você não acha, por exemplo, que uma incisão próxima a essa incisão que foi feita e que está suturada, não pode gerar um astigmatismo irregular ainda maior do que o ceratocone? Tudo bem, que eu acho que... Eu não sei, por exemplo, se ceratocone é grave, porque com essa córnea suturada agora, essa topografia não vai trazer muito benefício. Eu acho que tem que esperar, depois que tirar esses pontos, a gente vê a topografia, vê o grau desse ceratocone. Pode até fazer para ter uma noção de evolução, para ver se esse ceratocone é um ceratocone grave. Provavelmente, pelo anel que foi colocado, um anel só, eu não sei a espessura, mas é possível que não seja um ceratocone tão grave. E se não for tão grave, já está retirado, então a solução poderia ser uma lente tórica monofocal. A questão que eu estou perguntando é o seguinte: se ele já tem essa incisão, ele tem essa incisão aqui e com a sutura, tá lá, tá? Tem essa incisão com a sutura. Então, agora, o que fazer para poder... bom, agora não vai mexer mais porque já tirou. Mas o que a gente deveria ter feito para não ter a perfuração? É isso que eu falei. É você fazer uma paquimetria nesse ponto aqui. Ó, você faz uma paquimetria, cadê? Aqui, ó, nesse ponto, aqui onde tem na frente do anel aqui, bem próximo do anel, faz uma incisão com o bisturi, a largura da incisão, ela já é definida pela largura da lâmina. Você faz a incisão em torno de 80%, 70% da... Porque um anel manual, dificilmente você consegue pôr ele muito profundo. Geralmente ele fica da metade, mais ou menos em torno da metade da córnea, um pouco mais. Essa aqui, e ele estando essa incisão aberta, mas não penetrante, é muito fácil. Você vai entrar com um ganchinho de Sinskey aqui e você vai cutucar o anel e você vai conseguir puxar. Agora, se você faz isso às cegas, sem uma paquimetria no local, a chance de perfurar é grande. Você não tem nem ideia qual que seja a espessura ali. Mas, doutor Reinaldo, fazer isso com a lâmina, mas numa incisão paralela à principal, em cima do buraquinho do anel, não é uma opção, não? Em vez de fazer ela em T? Eu acho que é uma opção, sim. Você vai conseguir encontrar o anel. Agora, você vai ter que fazer, para você tirar o anel com uma incisão no sentido do anel, você vai ter que fazer uma incisão um pouco maior, viu? Não é uma incisão que você vai só fazer, talvez seja uma incisão, aqui assim, uma coisa desse tipo aqui, ó, maior. Quando você faz ela na ponta do anel aqui, você vai fazer, ela vai ser menor do que isso aqui. Aqui talvez você tenha que fazer uma incisão maior. Agora, essa ideia do Cláudio é interessante, porque aqui com certeza já vai expor a ponta do anel, entendeu? E talvez você possa fazer uma incisão assim, entrar com um ganchinho Sinskey ali e puxar a ponta dele ali. Mas eu não sei se com uma incisão pequena você vai conseguir puxar. Eu acho que o risco é de quebrar esse anel, porque você não vai estar tirando ele no sentido que ele foi colocado. Você vai estar puxando ele para cima, a pontinha dele para cima. Então, eu tenho medo de, talvez, quebrar. E se quebrar o anel, gente, aí é uma luta, porque você não tem mais como puxá-lo. Aí você vai ter que, talvez, fazer isso. Fazer uma outra incisão e tentar tirá-lo pelo outro lado. Puxar um anel sem o buraquinho é complicado. Quando você não tem mais o túnel, quando tem o túnel, tudo bem. Você entra com uma espátula pelo túnel e você empurra o anel com a espátula. Aquele delaminador. Mas se não tiver o buraquinho, vai ser complicado tirar esse anel, se quebrar. Isso é verdade. Mas então é tomar cuidado na primeira abordagem. Coisa que talvez não tenha sido feita, talvez não tenha sido feita essa paquimetria. Eu levantei essa questão só porque isso aqui, gente, tirar anel não é uma coisa tão rara, não. A gente tira anel com muita frequência. Anéis superficiais, anéis que começam a superficializar, porque o ceratocone às vezes está evoluindo, a córnea vai afinando. Então, não é raro tirar. Às vezes o anel foi mal colocado também, né? Então você tem que tirar antes que comece a dar infecção. Então,
é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer também. E nós vamos ver vídeos aí para frente, eu vou mostrar para vocês também como é que a gente tira anel. Tem vários casos aí de... No EtLab que vocês fizeram, pessoal, vocês aprenderam a colocar, mas fizeram a retirada do anel também? Era isso que eu ia comentar. Eu esqueci foi o nome do... Fabiano. O Fabiano, ele falou que só você pode fazer o anel só se você retirar. Tem que pôr e tirar. então vocês Porque- tiraram, né? Tiramos. Ele fala que senão não faz sentido. Você tem que pôr, mas tem que tirar. Tem que Porque saber realmente o anel, gente, não é raro você ter que tirar o anel. Ou porque o planejamento foi errado, ou porque o posicionamento do anel não foi adequado. Se você tiver um OCT, poderia ser uma opção também para poder calcular. Olha o nenenzinho. Para calcular também essa paquimetria. Eu acho que sim, seria. O OCT você consegue medir com bastante precisão. Mas acho que a paquimetria ela ainda é mais precisa. Porque o OCT você tem que definir o calipso ali, o compasso é manual. Você que define onde que está o epitélio, até onde que vai o endotélio, tudo ali. Então, eu acho que com a paquimetria ultrassônica, ali, naquele ponto, você vai marcar o ponto que você vai fazer a incisão, você vai ter certeza de qual que é a incisão. E você vai fazer em torno aí de 70%, 80%, e que o anel deve estar por ali. Mesmo que ele esteja mais superficial, se você fez a incisão próxima à ponta, você com o ganchinho, você vai no fundo da incisão que você fez, o ET, ele não vai estar lá, ele vai estar mais superficial. Aí você puxa o anel com muito mais facilidade quando você faz a incisão da forma que é feita originalmente. O anel vai sair da mesma forma que ele entrou. A minha preocupação, a ideia que você teve de fazer a incisão em cima do anel é muito boa, porque você já cai no anel, mas você tem que lembrar que você vai pegar o anel e vai pegar um ganchinho e vai fazer isso com o anel. Eu tenho medo que na hora de fazer isso aqui, você quebre o anel. Esses anéis, dependendo da espessura deles, são muito frágeis. Eu já tive caso do paciente quebrar o anel coçando o olho. É uma coisa assim, muito rara, mas eu já apresentei isso em congresso. O paciente quebrou o anel. Isso para mim foi muito bom, porque eu passei a dar outra razão para o paciente não coçar o olho. Que eu antes acho que era forçar a barra, mas você pode quebrar o anel. Você imagina, nunca que pudesse quebrar o anel, porque nunca foi descrito isso. Quando eu tive um caso, então eu acrescentei aos motivos para não coçar o olho o risco de quebrar o anel e ter que retirar. Nesse caso, eu não retirei, porque, por incrível que pareça, teve pouca perda de efeito. Eu achei melhor não tirar. Perfeito. Pessoal, mais algum comentário? Nem quem fez pergunta aí, hein? Sofia, alguma dúvida? Só o Lucas Reis que perguntou. Onde está com dúvida? Ah lá, a Sofia apareceu ali. Parece que ela vai fazer uma pergunta, né, Sofia? Muito linda. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta aí? E está interessado, hein? Ah, isso aí vai ser oftalmologista. Né? Cuidado, Bom, viu, gente, Sofia? Com os cursos do IPMED agora você está lascada. Arnaldo, você quer fazer mais algum comentário aí? Não, eu acho que é o suficiente. E amanhã estamos juntos às 19h30, pessoal. Então, falou, gente. Amanhã vai ser uma sessão de casos que médico gosta, mas realmente não é muito bom para o paciente. Eu vou mostrar muitos casos de complicação. E a maioria desses casos são pacientes que eu operei. Tá? Porque sempre que eu mostro aqui, eu falo, não, esse aqui foi encaminhado, esse foi encaminhado. Esse agora não. Eu assumo a paternidade eu não sei se todos são pacientes meus, mas eu sei que esse mais complicado, que eu tive que operar várias vezes, esse aí foi meu. Né? Foi um negócio assim. Eu acompanho esse paciente até hoje, tem talvez 10 ou 20 anos que ele foi operado. Mas é um caso muito ruim, na verdade é. Mas amanhã a gente discute esses casos, tá bom, gente? Uma boa noite a vocês. Boa noite, então, pessoal. A todos, hein, gente? Um abraço a todos. Até amanhã, gente. Valeu. Boa noite a todos. Valeu, gente.